Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos começar finalmente, começar a fazer essa aula aqui. Eu quero desde já agradecer aos irmãos pela paciência. Falei que ia colocar o vídeo às 3 horas da tarde e já são agora 7 horas da noite. E ainda tentando fazer isso. Provavelmente daqui a uns 15 a 20 minutos que eu vou conseguir postar, depois que eu terminar aqui de editar e tudo mais. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, vamos começar do começo, né? Como se diz, como se costuma falar. Então vamos começar do começo. Vamos fazer aqui hoje uma pequena direção do que você vai fazer com um roteiro de hermenêutica. Eu vou te dar um roteirozinho dos passos que você vai fazer, você vai dar para preparar seu estudo, a exegese, como é que você estuda esse texto, como é que você compreende o texto, como é que você vai, quais as ferramentas que você pode utilizar para fazer isso, tá certo? Atrás de mim você está vendo aqui que tem muitos livros. É o ideal é que a gente tenha muitos livros, que a gente tenha muitas fontes, que a gente consiga muito material que possa nos ajudar na compreensão do texto. Ensinar um texto de forma errada não só é desonesto, como também é prejudicial para aqueles que nos ouvem. Eu sei que muitos irmãos que estão no curso aprenderam muitas coisas que, como eu aprendi, que estavam erradas, mas por quê? Porque aqueles que nos ensinaram também aprenderam errado. Então, para que a gente não continue esse ciclo de aprender errado e ensinar errado, a gente precisa se aplicar mais à compreensão do texto, tá certo? Não é nada muito assim absurdo, não é uma coisa que só os especialistas conseguem fazer, nada disso. É uma coisa que apenas precisa de disciplina e de aquele senso da santidade de Deus e do livro sagrado, de como a Bíblia é santa e que nós precisamos ter cuidado ao lidar com ela. Então vamos lá, você está vendo minha tela aí, né? Vamos começar pegando lá o Google, certo? Eu vou entrar lá na página do Google. Cadê o Google? Google, aqui. Vamos entrar aqui na página do Google, ok? E aí eu vou lhe mostrar uma ferramenta que eu uso muito para nós fazer exegese. Às vezes uma palavrinha, às vezes um texto mais complicado. Então a gente acaba precisando dar uma olhada para o texto com mais cuidado. Eu tenho já essa página salva aqui, você vê que eu uso tanto que fica aqui, ó, tá gravado já, e aqui em cima também. Mas eu vou ensinar você do início para você não vai saber, não vai descobrir. Então depois eu vou colocar também o link no grupo, certo? Junto com o vídeo, vai o link do grupo, vai também o link dos materiais que a gente possa utilizar, vai também o arquivo do roteiro que eu fiz para a gente estudar isso tudo, tá bom? Então você vai aqui no Google e você vai digitar Bíblia, misericórdia, Bíblia português, ok? Não é portugueses não, é português, Bíblia português. E deu Enter. Se o vídeo tiver com atrasos, infelizmente meu computador não é lá essas coisas. E a ferramenta que eu tenho, infelizmente, é essa, né? Ou felizmente, graças a Deus, eu tenho essa pelo menos. Tá aqui, Bíblia Português. Você clica em cima dela. Observe o seguinte: vão aparecer outras aqui, ó, aqui, bibliaportuguês.com, não é essa. Bíblia Online, não é essa. Bíblia Português e Inglês, não. Então, você observe, provavelmente aí não vai aparecer logo de início, pode aparecer em outras. Observe isso aqui, ó. Tem que estar escrito aqui em cima, no endereço, Bíblia Português, nada mais, ok? Só isso aqui, Bíblia Português. Vamos lá, clicou em Bíblia Português, abriu a interface do site. É isso aqui, é o site Bíblia Português, certo? Essa é uma ferramenta muito boa que eu uso muito para os estudos, para a exposição, para a pregação. Uso bastante, porque ele me ajuda com as palavras-chave. Eu tenho aqui os livros, que vão me ajudar bastante também, mas quando eu preciso de alguma coisa mais rápida, aqui me dá essa direção. Quando é uma coisa mais complexa, uma palavra que exige mais estudo, aí eu vou para os dicionários ali. Então, mas vamos lá. Está aqui a Bíblia em português, ok? E nós vamos estudar que texto? Nós vamos estudar, e aí eu quero já mostrar agora para vocês o nosso roteirozinho. Está aqui. Primeiro nós vamos pegar o texto a ser lido. Qual é o texto que nós vamos ler? Qual é o texto que nós vamos estudar?
Vamos estudar o livro de Efésios, o capítulo 4, o versos 17 ao 32. Bom, eu coloquei aqui embaixo, em terceiro lugar, limite do texto, mas eu quero já começar por aqui, mostrando a vocês como é que isso funciona, como é que a gente acha o limite de um texto. Vamos lá. Então nós vamos estudar Efésios. Vamos aqui por partes, né? Como é que a interface do site funciona? Primeiro, aqui em cima estão os livros. Todos os livros da Bíblia estão aqui, ok? Aqui aparece, sempre que você acionar o site, vai aparecer Gênesis 1:1, Bíblia. Vai aparecer desse jeito aqui em cima, ok? Aí você vai clicar aqui e escolher o livro que você quer estudar. No nosso caso aqui, o livro, a carta de Paulo aos Efésios, ok? Efésios, ele vai carregar. Pronto, está carregando. Ele vai abrir aqui, Efésios 1:1. Sempre vai começar, os livros da Bíblia, ele sempre começa no primeiro capítulo e primeiro versículo, ok? E depois que você escolher o livro que você quer estudar, ele aparece aqui, Efésios 1:1, com já toda a estrutura do site que ele dá muito bem. Você tem aqui um tesouro enorme de textos. Mas vamos ao texto que nos interessa. Nós vamos estudar hoje, vamos usar como exemplo, capítulo 4 de Efésios. E vamos pegar aqui do versículo de número 17. Aí você desce aqui, tá vendo? E aqui, ó, capítulo 4, verso 17. Pronto. Ele vai abrir aqui somente o verso 17. Em todo esse material aqui é só sobre o verso 17. Mas eu não quero só o verso 17, porque a nossa passagem, como está lá no nosso roteiro, é do versículo 17 ao 32. Então nós vamos pegar aqui e vamos entrar agora aqui e escolher a Bíblia que nós queremos estudar. Qual é o texto, qual é a Bíblia que nós vamos usar. Várias versões aqui, está vendo? Várias, em várias línguas, várias edições. Então nós temos aqui muitas Bíblias. Mas aqui em português eu só tenho acesso aqui a João Ferreira de Almeida atualizada e a King James atualizada também. Eu posso usar qualquer uma das duas. Vou usar a João Ferreira de Almeida porque é a que a gente usa mais, né? Mais comum. Está aqui o texto então. Agora ele vem com esse texto, ele traz o texto inteiro. Capítulo 4 todo. Todo o capítulo 4 está aqui. Ele vai dar capítulo por capítulo nessa página aqui. Ok? Nós queremos o verso 17, que é esse aqui, até o verso de número 32, que está aqui. Então esse texto aqui todo que nós vamos fazer uma leitura e um estudo, ok? Essa leitura, esse estudo que nós vamos fazer aqui é para nós termos uma base. O texto é muito grande, a gente vai começar a estudar um texto grande assim. Por quê? Por causa disso aqui, olha. Limite do texto. Gente, você não pode estudar um texto, um versículo, e achar que aquele versículo sozinho está falando tudo que você precisa saber. Você precisa pegar o texto todo, toda a passagem, onde o autor falou, onde ele começou o pensamento e terminou o pensamento. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se vai ser possível vocês conseguirem ver, mas vamos lá. Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar vocês aqui. Aqui. Aí, mais ou menos isso. Preste atenção que o capítulo aqui, a primeira palavra está em negrito. Você está vendo a primeira letra do texto em negrito? Pois é. Aí ela vai continuar e depois ela vai mudar aqui o texto. E aí lá na frente vai aparecer de novo em negrito. Esses pontinhos aí que aparecem, essas primeiras letras em negrito que aparecem. O que é negrito? É essa letra aqui, ó, mais escura. Quando aparece em negrito, quando está mais escuro no texto bíblico, em algumas versões está assim, é porque ali começou um novo parágrafo. Então já é uma dica de que ali o autor está começando um novo pensamento ou está passando para um outro nível do mesmo pensamento. Ele está argumentando e ele agora está trazendo outras coisas para esse argumento dele. Tem um argumento geral, que é a ideia que ele quer passar, que é o propósito maior do livro, e tem os argumentos dentro desse argumento geral, os argumentos específicos. Então, as coisas que ele vai falando para construir esse pensamento maior. Quem fez faculdade, quem
teve que apresentar TCC, sabe muito bem disso, né? Horrível. Eu nunca mais faço um negócio desse. Vamos lá. Então aqui você tem o texto, que é do verso 17 ao verso 32. Vamos lá. Está aqui o texto, verso 17 ao verso 32. Como bem observou um irmão, aí eu não me lembro agora o nome do irmão, o texto aqui começa com portanto. O que significa? Significa que é uma conclusão. Ele chegou à conclusão, ou ele está apresentando o propósito disso. Ele primeiro levantou o argumento e agora está dizendo o que é que esse argumento gera, o propósito desse argumento, o que é que isso vai acontecer, quais as consequências, quais são os resultados do que ele acabou de dizer. Então ele acabou de dizer aqui a respeito, ora isto, ele subiu, que é senão que ele também desceu às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele está falando aqui da glorificação de Jesus, do sacrifício perfeito. E aí quando ele apresenta o sacrifício perfeito, ele diz, portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. Então ele está dizendo o seguinte, Jesus subiu ao céu, Jesus veio, o capítulo 4 vai tratar disso, né? Rogo, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação. Esse é o tema do capítulo. O andar do cristão, o caminhar do cristão, o testemunho cristão. Esse é o tema do capítulo 4. Ele vai chamar a atenção para de que maneira nos convém andar como discípulos de Jesus, ok? E aí ele vai, esse capítulo todo, ele vai construir esse argumento. E o argumento dele parte do seguinte. Primeiro, se eu estiver sendo muito rápido, vocês desculpa aí, tá? Mas primeiro, vamos lá. Ele está tratando da maneira como o cristão deve viver, esse capítulo 4, né? Como é que a gente sabe disso? Ele, por causa desta palavrinha aqui, ó, que andeis como é digno da vossa vocação. Ou, se você quiser o pensamento completo, que andeis como é digno da vossa vocação, que fostes chamados. Certo? Então, não vou atender ninguém agora, porque estou em aula. Este aqui é o argumento principal, certo? Esse argumento principal está no capítulo todo. Eu sei disso porque eu li o capítulo. Então, a gente começa a ler desde o início para descobrir onde estão os limites. Vamos lá? Onde está o limite do texto? Onde começa e termina o pensamento do autor. Dentro desse pensamento maior, ele pode ter um pensamento menor, certo? Mas isso aí é essencial. Vamos lá. Eu peguei o capítulo 4 que eu vou estudar. Mas aí tem uma questão. O capítulo 4 está escrito de Efésios. Por que o capítulo 4 de Efésios? Aí eu tenho que dar outras perguntas. A autoria. Quem escreveu? Quem escreveu esse livro? Bom, eu sei que quem escreveu esse livro foi o apóstolo Paulo. Por quê? Porque no capítulo 1, a partir do primeiro, ele se apresenta. Então, não tem erro. O livro aos Efésios, a carta aos Efésios foi escrita por Paulo, certo? Ele se apresenta no início do texto. No início da carta, ele se apresenta e diz o que está escrevendo. Quando essa carta foi escrita? Porque eu tenho que saber data, porque eu tenho que saber quando. Vamos lá. A carta aos Filipenses, por exemplo, foi escrita quando Paulo estava preso, certo? E na prisão ele escreve aos Filipenses. Essa prisão não é a última prisão dele ainda, não é a prisão que ele vai chamar Timóteo. Ele está preso, mas ele está preso. Então a linguagem da carta vai demonstrar os sentimentos de um pastor que está preso e que não pode estar pessoalmente com a sua igreja, com o povo a quem ele pregou, que ele ensinou, a igreja que ele ama. Então, esse saber de quando, em que data, por que essa data, aconteceu nessa data, o que aconteceu nesse ano que está falando, o que aconteceu nesse período. Então, isso é importante para entender também toda a extensão do texto bíblico. Ok? Para quem ele escreveu? Você fala, por exemplo, aos Efésios, aqueles irmãos, os cidadãos de uma cidade chamada Éfeso.
Aquela cidade que você vai ver no livro de Atos, o apóstolo Paulo chegando até Éfeso e ministrando a pregação lá. Você vai ver que a cidade de Éfeso vai aparecer em Apocalipse, como uma das 7 igrejas da Ásia. Você vai ver que a cidade de Éfeso é uma cidade importante dentro da teologia do Novo Testamento, porque ela era um tanto econômico quanto passou a ser um centro também do cristianismo, porque é de Éfeso que saem os pregadores que vão fundar a cidade, a igreja de Esmirna, de Laodiceia. Então Éfeso é uma cidade importante para o evangelho lá na Ásia Menor, ok? Que está lá entre Laodiceia, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia, todos estão lá na Ásia Menor. Essas são todas de lá, ok? Mas por que Paulo, né? Vamos aqui, ó. Quem? O apóstolo Paulo. Quando, em torno aí do ano 62, 63 depois de Cristo, entre 60 e 63 depois de Cristo, porque logo depois ele vai para Roma, alguns anos vai para Roma e é decapitado lá, ok? Alguns vão colocar essa carta aqui um pouco antes, talvez aí em 58. Isso aí, essa questão da data é uma discussão que parece não ter importância, mas tem importância porque a depender da data. Por exemplo, uma carta muito próxima do tempo em que Paulo foi decapitado, que Paulo morreu, você vai sentir o tom diferente. Uma carta muito distante, ou logo no início do seu ministério, você vai sentir também a diferença no tom, certo? Se nós pegarmos o Evangelho de Marcos, escrito primeiro, lá anos 56 a 60 depois de Cristo, o Evangelho de Marcos é escrito, o tom do Evangelho de Marcos é um. Se você pegar Lucas, que foi escrito muito depois, o tom e o propósito é outro. Então, por que? Quando foi escrito, certo? Para quem foi escrito é importante. E por que foi escrito? Qual é o propósito? Por que Paulo sentou para escrever uma carta aos Efésios? Estava com saudade? Não foi por isso. Ele vai escrever aos Efésios para resolver algumas questões. Querem ver um exemplo interessante disso? Se você pegar sua Bíblia aí nas cartas aos Coríntios, se você leia com cuidado as cartas aos Coríntios, você vai perceber que as duas cartas que nós temos da cidade de Corinto não foram as duas únicas escritas. Porque Paulo cita outra correspondência e o que ele cita nessa outra correspondência não está na primeira carta. E algumas coisas na primeira carta também fazem menção de outra carta. Então, assim, os teólogos acreditam que a primeira carta, na verdade, é a segunda, e a segunda é a quarta. A gente tem uma discussão nesse ponto aí. Mas, de qualquer forma, as duas cartas que Paulo escreve aos Coríntios não foram as únicas. Infelizmente, as outras duas se perderam, certo? Então, Paulo escreveu aos Coríntios tantas vezes por quê? Porque era uma igreja muito, muito complicada, muito difícil, tá certo? Vamos lá. Então, vamos voltar agora ao texto, olhando então isso aqui, olha. Não, isso aí não. A tela preta não. Vamos olhar aqui onde começa e onde termina o pensamento do autor. Nós vamos. A gente já viu aqui que ele começa, primeiro versículo do capítulo 4, ele já está dizendo sobre sua intenção, sobre seu desejo, sobre a sua oração de santificados fossem santos e andassem como santos. Ele vai tratar sobre o argumento de que Cristo, aqui é o argumento dele, de que Cristo é o motivo pelo qual nós devemos andar em santidade, por isso, então esse é o motivo, e depois, então, ele começa a dizer, portanto, ou seja, irmãos, andem em santidade, porque Cristo já morreu por nós, Cristo fez todo o sacrifício, ele nos comprou com seu sangue, somos dele, somos novas criaturas, portanto, testifico no Senhor para que não andeis mais como andam os gentios. Aí agora eu quero mostrar você, a gente pode ler este texto. Está aqui. Aqui foi uma conferência que a gente fez, eu preguei nesse texto, então vamos lá. A santidade como uma vida de imitação, aqui são alguns textos, aqui é um prelúdio, isso aqui a gente vai ver depois nas aulas de homilética, eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui. Mas aqui está, é o mesmo texto, só que é numa tradução, na edição, essa aqui é NVI. Certo? Que a edição é NVI, a tradução da NVI, e está aqui assim: sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais ou viveis como gentios,
Lá está escrito que não andeis como gentios. A diferença entre andar e viver, a aplicação aqui é a mesma. O andar, e Paulo traz uma linguagem semítica, uma linguagem oriental, que é que o andar é a maneira como nós vivemos, é a nossa história, é aquilo que nós vivemos no passado, no presente e no futuro, como andamos, de onde nós viemos. Então, assim, o caminhar, os pés, essa linguagem é sempre falando sobre de que maneira nós somos, qual é a nossa história, certo? Então vamos lá. O apóstolo Paulo então está dizendo aqui que ele quer para que andeis. Aí eu vou ensinar vocês aqui esse texto bíblico. E vou mostrar aqui o texto em outra página. Está aqui. Peguei aqui o texto e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também o Pai aqui. Porque essa frase aqui é muito importante no pensamento, certo? É muito importante aqui para a teologia do que nós vamos estudar. O porquê que é importante. A pregação dele vem vivendo como os outros já conheceram a Cristo. Quem conheceu a Cristo, que é uma nova criatura, não pode continuar vivendo como vivia no passado. E isso é uma ação do próprio Espírito de Deus que faz com que o homem seja nova criatura. Novas criaturas não vivem como as antigas. Então, Paulo está dizendo, irmãos, eu estou dizendo isso a vocês e testifico no Senhor. O sacrifício que Cristo fez foi para que vocês não fossem mais como eram antes. Então, não andeis mais como andam também os outros gentios. Então, você grifa uma palavra como essa, uma frase como essa, e dentro dessa frase você tem aqui o andeis, que é uma palavra importantíssima, certo? E você nota que essa palavra aparece aqui duas vezes. Vocês não devem andar como andam os gentios. Vocês não devem viver como vivem os gentios. Ele faz uma contraposição. Ele coloca um no contrário ao outro. Nós somos contrários, nós andamos na contramão do mundo. Então é isso que Paulo está dizendo. Vocês não devem andar mais como andam também os outros gentios. E como é que os gentios andam? Os gentios andam na vaidade da sua mente. Aí eu falo assim, ora, mas e essa palavra vaidade? Como é que eu vou saber o que é isso aqui? Vamos então agora àquele site que eu mostrei, né? Nós já mostramos aqui como é que acessa. Eu vou deixar aí para vocês o link. Tá aqui. Efésios 4, verso 17. Agora aqui eu vou ensinar vocês como é que o pessoal costuma dizer, né? Os Paranauê. Pois é, aqui agora eu vou ensinar vocês aqui como é que a gente descobre algumas coisas. Portanto, digo isso, testifico no Senhor que não andeis mais como andam os gentios. Deixa eu fazer só uma observação. Quando você for acessar esta página aqui, certo? Quando você for acessar essa paginazinha aqui, de preferência façam isso no Google Chrome ou em ou qualquer outra plataforma que permita que você faça a tradução do inglês para o português. Porque ela está em português, mas acontece que vocês vão ver agora que ela vai ficar em inglês. E se você não tiver a ferramenta traduz simultaneamente, deixa eu ver se está isso aqui. Você vai ver, ela vai traduzir praticamente, e algumas coisas eu vou pedir para traduzir. Então você vai ter dificuldade, a não ser, né, que os irmãos, né, lá, são poliglotas, né? Se tem um poliglota aí na sala, aí beleza, então. Você vai subir aqui e vai clicar aqui, ó, interlinear. Clicou em interlinear, ele vai pegar o texto que nós estamos estudando. Efésios, tá vendo? Tá em inglês. Efésios, tudo aqui em inglês, ó. Capítulo 4, verso 1. Você vai subir aqui de novo, onde a gente, da mesma forma lá, da mesma coisa que nós fizemos antes. Verso de número 17. Pronto. Tá aqui o texto. O texto está em grego. Grego aqui. Aqui está a transliteração do grego, ou seja, como pronuncia essa palavra aqui. Tá aqui, kino, meket,
rimas, rimas, né? Peripatem, peripatem. Então está aqui a pronúncia em cima. Embaixo aqui está a tradução, mas a tradução está em inglês, ok? Aqui é outra questão que eu não vou entrar agora, que é a questão gramatical do grego, que eu acho que para vocês agora não é interessante, vai ter da mão na cabeça. Isso aqui é só para vocês terem uma noção. Por exemplo, nós estamos no verso 17, certo? Você pegar o aí, vocês tinham que estar falando do seu. Certo? Só aqui. Aqui embaixo vai aparecer aqui, traduzir para o português. Aí você clica em traduzir para o português, ele está traduzindo e pronto. Algumas palavras ele não traduz, mas não tem problema ele não traduzir aqui embaixo, por quê? Porque quando você procurar ela aqui, ela está vendo, portanto, né? Então, o segredo de a gente essa nesse estágio lá, ele já traduziu direto. Então aqui, ó, eu ando, conduzo minha vida. Eu ando, portanto, hebraisticamente, em um sentido ético. Eu conduzo minha vida, eu vivo. Então, essa palavra aqui, andar, ela tem uma conotação ética, moral. Então, é assim que o texto de Paulo, é essa a intenção de Paulo. Como é que vocês vivem, de que maneira vocês vivem. Então, a intenção do texto lá, vamos voltar aqui, a intenção do texto aqui de Paulo é mostrar para nós que nós devemos andar, ou seja, nos comportar, viver de acordo com aquilo que nós ouvimos de Cristo, como novas criaturas, como nascidos de novo, como comprados pelo sangue de Cristo, de uma outra forma, tá certo? Então, o nosso comportamento não pode ser o mesmo. Aí, olhando aqui para o texto, o verso 17, aí o verso 18 diz, entenebrecido, o que é que os... Observe, nós não andamos mais como andam os gentios. E o que é que os gentios fazem? Que a gente não deve fazer. Eles vivem na vaidade da sua mente. Vamos voltar lá para o verso 17, aqui dos estudos. Na vaidade da sua mente, o que é a vaidade da sua mente? Aqui a palavra vaidade, certo? Futilidade e tudo mais. Mas vamos lá olhar o que essa palavra significa. Mataiotes. Mataiotes significa vaidade, falta de propósito, vazio, irrealidade, falta de propósito, ineficácia, instabilidade, fragilidade, religião falsa. Tudo isso aqui são possibilidades de aplicação dessa palavra. Tem um outro recurso aqui também nesse texto. Quando você clica aqui no número que abre a palavra que a gente está estudando, ele vai te dar aqui também na frente outros textos da Bíblia que usam a mesma palavra. Isso é bom por quê? Porque aí você pode ver como é que o autor usou essa palavra em outro texto, em outro livro, e como é que outros autores usam a mesma palavra, porque afinal de contas eles estão falando o grego, né? Eu quero mostrar aqui a vocês no nosso roteirinho aqui. Palavras-chave. Quando você nota que há uma palavra, algumas palavras são chaves para o entendimento do texto, algumas palavras são muito importantes. Então você não pode negligenciar, você não pode deixar para lá o estudo dessas palavras. Então essa palavra, por exemplo, né, você tem lá palavras-chave. Quantas vezes o autor usa essa palavra nesse trecho? Então vamos lá, vamos ver aqui quantas vezes Paulo usa a mesma palavra. Vamos lá, por exemplo, andeis, andam, não é? E aí ele vai usar essa palavra mais alguma vez aqui. Vamos ver se ele usa aqui.
se eu não me engano, essas são as duas únicas vezes que ele usa nesse texto, certo? Ok, mas ele usa essas duas palavras aqui na mesma frase. Então, essa palavra aqui dentro dessa frase é muito importante, certo? Mas aqui a palavra vaidade. Essa palavra importante ela aparece aqui outras vezes, assim não, com a palavra vaidade não. Mas o que funciona, o que significa vaidade, as coisas tirar a propaganda aqui que eu não estou vendendo nada. As coisas que nós, de alguma forma, temos como é que eu posso dizer? O que a vaidade gera, o que a Bíblia chama de vaidade, que não é vaidade no sentido apenas de usar uma roupa, de usar um adereço, ou essas coisas que a gente às vezes acha que isso é vaidade, né? Algumas pessoas acham que isso é que é vaidade. Não, o texto, a vaidade aqui, tanto no grego quanto no hebraico, falam daquela futilidade, das coisas que nós fazemos que não tem nenhum proveito, e além de não ter proveito, não glorificam a Deus. Não são dignos de um filho de Deus, de um servo de Deus. Então vamos lá. A palavra aqui, vaidade, certo? Está aqui, vazio, irrealidade, instabilidade, ineficácia, falta de propósito. Essas palavras, né? Essas palavras que ela traz um peso de como os gentios fora de Cristo vivem sem destino, sem propósito, sem entender o sentido da vida. Já lembra aí, né, que todo mundo fica perguntando qual é o sentido da vida. E infelizmente muita gente vai procurar na psicologia a resposta para o sentido da vida. Não é a psicologia que dá essa resposta não, viu? Logo te avisando. Quem dá essa resposta é a Escritura. Se não for para a Escritura, você nunca vai entender qual é o sentido da nossa vida. Ok? Então Paulo está dizendo isso aqui, vocês não podem viver como gentios, porque eles não têm propósito, eles não entendem qual é o sentido da vida deles, mas vocês já entenderam. Então voltem-se para o Senhor, ok? Então vaidade aqui é uma palavra muito importante, certo? Voltando lá para o nosso roteiro, para essa aula não ficar muito longa, eu não posso gravar muita coisa aqui. Então nós vamos ver quantas vezes o autor usa a palavra nesse trecho. A gente já viu isso. Quantas vezes ele usa nesse livro. Às vezes, será que essa palavra aparece mais vezes? Aqui uma dica boa para a gente saber se essa palavra vai aparecer mais vezes é aqui nessa, como eu mostrei para vocês, olha. Essa palavra aparece 3 vezes, ok? Está aqui uma vez em Romanos, é o próprio Paulo que usa. Uma vez em Efésios, Paulo usando de novo. E outra vez na segunda epístola de Pedro. E aí é Pedro que está usando. Então, essa palavra é usada apenas 3 vezes no Novo Testamento. E então não é uma palavra assim tão importante para a teologia do Novo Testamento, certo? Porque se fosse tão importante, ela seria falada mais vezes. Mas ela tem uma aplicabilidade, ela tem uma aplicação aqui dentro do que nós estamos pensando. Então Paulo está falando de como nós temos que viver contrariamente à maneira como os gentios vivem. E aqui, quantas vezes ele usa nesse livro e quantas vezes ele usa em outros livros. A gente já viu aqui que ele usa essa mesma palavra em Romanos também. Lá no site dela mostrou. E aí a gente vai para outra questão, que é a questão dos contextos. Contexto histórico, contexto cultural, contexto linguístico e contexto teológico. Como é que eu vou achar o contexto histórico de uma passagem, de um livro? Aí é pesquisa. Aí tem que pesquisar. E aí, para pesquisar o contexto histórico de uma palavra, aqui nós temos o que nós chamamos de léxico grego. Aqui é o léxico, que não é exatamente como um dicionário, ele é um pouco mais complexo. E ele vai dar algumas informações aqui. Essa parte aqui, primeira, ela é uma parte histórica, certo? Essa parte aqui é uma parte histórica. O que é essa parte histórica? Ele vai mostrar como é que se usou essa palavra no Antigo Testamento, em outros livros, na tradução do Antigo Testamento, e como é que essa palavra vai aparecer em outros lugares. Perversidade, depravação, fragilidade, falta de vigor, certo? Então aparece em outros lugares. E pode aparecer também
em outros livros. Mas vamos lá. Digamos que a gente agora queira entender a passagem de forma mais evidente, mais clara. Então a gente pega aqui, vamos voltar para o início do isso aqui. Pegamos aqui. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, que não andeis mais como os gentios. Olha, a tradução aqui está errada, certo? Aqui não é na verdade, isso aqui é um erro de digitação. Aqui é na vaidade da sua mente. Até isso a gente tem que observar, viu? Aqui não é na verdade, aqui é na vaidade da sua mente. Entenebrecidos no entendimento. O que é entenebrecidos? Você pode olhar no dicionário em português, ou você pode procurar lá, aqui mesmo nesse site, né, ver o que significa a palavra entenebrecido, certo? E aí eu vou deixar com vocês agora um pequeno exercício que vocês vão fazer usando exatamente esse texto aqui, tá certo? Vocês vão usar esse texto para fazer esse exercício. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não peça outras pessoas para fazer esse trabalho, não. Porque você está se auto-sabotando. Eu não gosto dessa palavra não, mas vou usar ela. Porque o conhecimento que você pode ter, o conhecimento que você pode alcançar trabalhando, você fazendo, é difícil estudar? É difícil. De vez em quando a gente tem que dar uma destravada. Mas assim, independente do tempo que você leve para fazer isso, use o tempo para fazer como eu estou falando aqui. Vai olhar a palavra, não entendeu, procura de novo. Peça ajuda aos colegas que tem aí na sala, peça ajuda para mim, vai no grupo lá, pergunta. É melhor assim do que você pedir para outra pessoa fazer isso, ou você simplesmente copiar de um colega e você não conseguir aprender, você não vai aprender a fazer. Esse aqui é a parte mais difícil que eu estou mostrando, que é a parte de compreensão. Quando nós chegarmos na parte de aplicação disso, você vai ver como isso é muito melhor, como isso te edifica muito mais, como te ajuda a enxergar o texto de outra maneira. Então você precisa desses passos mais difíceis, porque quando chegar aos mais fáceis, você já vai estar treinado, tá certo? Bom, eu acho que por hoje é suficiente, não quero deixar uma aula muito longa. Vocês vão ver, a gente vai falar na próxima aí, daqui a uns 2 dias eu vou gravar essa segunda aula, sobre contexto histórico, cultural, linguístico e teológico, certo? Essas questões dos contextos. Mas vocês podem pegar esse mesmo texto que eu passei aí e observar essas questões aqui que eu coloquei, certo? Esse aqui é um roteirinho hermenêutico. Faça isso e depois que vocês fizerem isso, a gente vai discutindo aí dentro do grupo aquilo que foi entendido e o que não foi entendido, ok? Muito bem. Tem alguma coisa aqui que eu preciso mostrar a vocês? Sim. Esse aqui é um esboço que eu fiz baseado nesse texto e depois eu vou mostrar a vocês como é que faz esse esboçozinho. Mas hoje eu quero que vocês peguem esse texto e tentem sublinhar a palavra importante, ver o que essa palavra significa. Entra lá no site que eu vou deixar o link aí, o da Bíblia Online, ou melhor, da Bíblia em português. Escrafunchem o site, deem uma olhada, descubram coisas, consigam perceber, certo? Vou até mostrar uma coisa aqui que eu não mostrei para vocês. Aqui tem também os mapas, certo? Tem mapas aqui, vários mapas. Aqui o mapa de Éfeso, os Efésios, vários mapas, porque aqui é da carta aos Efésios, aqui tem vários mapas. Aqui tem uma linha do tempo, que vai mostrar mais ou menos quando foi que essa carta foi escrita, essa questão dos tempos. Aqui tem o interlinear, que já vai direto para aquele lugar que eu mostrei a vocês, a mesma coisa do de lá de cima. E aqui tem alguns, tipo um devocionalzinho, mas com mais profundidade, que é para você entender o que o texto significa. Tudo bem? Então você tem as ferramentas aqui. Explorem, observem, leiam, vejam. Vão lá ver a questão das muitas línguas que estão aqui dentro. Tá bom? Por hoje é só. Próxima aula eu vou agora dar a vocês o roteirinho completo. E não só o roteiro completo, mas a gente vai montar a grade desse estudo. Mas vocês precisam primeiro aprender a lidar com essas ferramentas aqui. Tudo bem? No celular ela funciona da mesma forma. Eu uso no celular, é tranquilo. Dá para usar da mesma forma, ok? Muito bem. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Vamos encerrando por aqui.
Na próxima aula a gente se vê e conversamos mais. Bom, grande abraço a todos, Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.